E a gente, claro, começa o nosso encontro de hoje falando sobre a situação da pandemia que voltou a preocupar e preocupar muito aqui no estado. O número de casos ativos aumentou e já foi confirmada, inclusive, a transmissão comunitária da variante Omicron. Mas não é só a Covid-19 que está deixando os municípios em alerta. Nos últimos dias também houve alta nos casos de influenza. Inclusive, ontem foi confirmada a terceira morte pela doença aqui em Santa Catarina. Vamos ver a reportagem. Quem passa pelos hospitais e unidades de saúde da capital percebe a diferença. Nos últimos dias, muita gente tem procurado atendimento médico por causa de sintomas respiratórios, o que pode significar tanto a infecção pela Covid-19 quanto por influenza. Para se ter uma ideia, os centros de saúde e as UPAs de Florianópolis registraram 295 atendimentos por causa de sintomas respiratórios no dia 31 de dezembro. Esse número subiu para 391 casos no dia 2 de janeiro e no dia 3, mais do que triplicou, foram 1.691 atendimentos. Os dados são da Secretaria de Saúde da capital. A mudança na situação epidemiológica em Santa Catarina tem se mostrado preocupante depois das comemorações do final do ano. Sabíamos que seria complicado final de ano, né? Com 2 anos de pandemia, as pessoas com essa vontade de fazer alguns eventos e algumas ações, aí, alguns movimentos sociais. Então, com a variante nova e também com a baixa cobertura vacinal, nós tivemos um aumento considerável no número de casos de Covid, mas também do aumento da influenza, que também tem cobertura vacinal aquém do esperado. Mesmo assim, por enquanto, o governo de Santa Catarina não pretende adotar novas medidas. Precisamos entender quais são as consequências do aumento do número de casos, que nesse momento não se traduziu em gravidade. Se houver gravidade maior, aumento de óbitos, aí a discussão é outra. Mas nesse momento nós continuamos fazendo a gestão da mesma forma, orientando, alertando, solicitando atitudes dos gestores municipais, que são os detentores dessa atribuição, né? A análise desse cenário, feita pelo coordenador do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, não é positiva. Segundo ele, Santa Catarina pode enfrentar uma nova onda de contaminação pela Covid-19, situação que fica ainda mais preocupante por causa do avanço da variante Ômicron. Já está acontecendo, só que ele não está acontecendo de forma tão expressiva por 2 razões. Uma, que ainda nós estamos vivendo os efeitos do apagão dos dados desde o dia 10 de dezembro. E o segundo, que o número de testes da população é muito baixo. Mas, aos últimos dias, a busca das pessoas por tratamento médico, sobretudo aqui na região litorânea, está demonstrando isso. E é o que nós vamos ver para frente no estado como um todo, porque grande parte dessas pessoas que estão no litoral, elas vão voltar para suas cidades. E certamente muitos vão levar a contaminação para lá. Para o vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado, o momento é de atenção. A gente começa a ter essa preocupação, por quê? Porque essa mesma família chega assintomática e mantém uma rotina normal de trabalho, de mercado, ou seja, onde for, e acaba tendo a transmissibilidade, né? Principalmente pelo fato de que essa variante Omicron é altamente transmissível. O que nós temos de clareza hoje? Que vai aumentar os casos. Até porque o que a gente está vendo agora é reflexo do Natal. E a gente está aí na expectativa do que vem do reflexo das festas da virada de ano. Então, a expectativa, infelizmente, é de um aumento ainda mais significativo no número de casos, tanto de Covid-19 como de influenza. Já vou ouvir com os nossos repórteres, a gente já tem o primeiro giro de notícias aqui pelo nosso estado para atualizar a situação. Paulo Miller atualiza aqui na nossa capital, Moisés Stucker lá em Blumenau e na região. Moisés, vou com você daqui a pouquinho, começa o giro pela capital. Paulo Miller, muito bom dia para você, atualiza o que você sabe de mais fresquinho aí com relação a números e a situação da Covid-19 e influenza aqui na nossa capital. Oi, Márcia, bom dia para você, para quem está com a gente. Uma situação bastante preocupante. A gente viu aí na reportagem, né, a rede hospitalar aqui em Florianópolis, toda a rede de atendimento, né,
postos de saúde, UPAs, hospitais já demonstram aí que a capacidade está começando a ficar mais ou menos parecida quando a gente tinha um pico da pandemia, com atendimentos aumentando de forma exponencial, né? De acordo com a própria Secretaria Municipal de Saúde aqui de Florianópolis, os atendimentos estão aumentando em média aí, entre 40% a 50% nos hospitais. Mas tem, por exemplo, o Hospital Florianópolis, que é o hospital referência para a Covid-19 aqui na capital do estado, para a nossa região, né? Que ontem eles divulgaram uma nota que o número de atendimentos na emergência de casos de síndrome respiratória cresceu aí 215%. Então, a rede de saúde já começa a sentir esses efeitos. Os números mais atualizados que a gente tem são o seguinte, viu, Márcia? A Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital confirmou 102 casos da variante Omicron. É um dado um pouco diferente do que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou, né? Que é o último dado do dia 3, onde o Estado confirma 54 casos de Omicron em todo o Estado. Então, Florianópolis confirmando 102 casos só aqui na capital do estado, com dados do município, né, e a DIV confirmando 54. Daí a gente questionou, né, a produção questionou a DIV com relação a esse número. Que eles informaram agora pela manhã foi o seguinte, que a DIV não vai mais divulgar os números específicos de casos de Omicron, porque essa variante já é a variante dominante aqui em Santa Catarina. Por isso, essa divergência aí nesses dois números, só para a gente deixar muito clara. Com relação ao salto de casos aqui em Florianópolis, olha só os números que a gente tem da Secretaria de Saúde, que realmente mostram como está crescendo de forma exponencial. Entre os dias 15 e 19 de dezembro, a Vigilância Sanitária confirmou aqui em Florianópolis 672 casos de Covid-19. Do dia 20 de dezembro ao dia 26, esse número aí aumentou para 885 casos confirmados. E daí, como foi se aproximando mais festas no final de ano, os números foram piorando, viu? Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, mais 1.214 casos de Covid-19 só aqui em Florianópolis. O município está se preparando justamente para adequar toda a rede pública de atendimento da saúde, vai fazer uma testagem em massa, vai contratar caminhões itinerantes para poder fazer a testagem. Está pedindo que a população que não se vacinou, que se vacine, complete o esquema vacinal para se proteger e proteger outras pessoas também. A mesma coisa com relação à influenza, né, H3N2, a vacina já estava disponível nos postos de saúde e a Prefeitura também autorizou a contratação de mais profissionais justamente para poder atender toda essa demanda, né? Principalmente, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no norte da ilha, já que o norte da ilha está com uma demanda de turistas muito intensa, muito grande. 33 profissionais, pelo menos entre médicos e enfermeiros, devem ser contratados pelo município. O secretário de Saúde de Florianópolis falou sobre essa estratégia que está sendo montada e sobre essa estrutura que vai ser totalmente adaptada e ampliada para atender essa nova realidade aqui da pandemia, já que Florianópolis está quase se confirmando, né, se já não se confirmou, como o epicentro da pandemia dessa nova fase, né, em todo o estado. Vamos ouvir. Testar maciçamente, aumentar a testagem, para que a gente possa identificar rapidamente quem está contaminado e isolar. Nós devemos desativar o SEAD, que é dos sintomáticos respiratórios, dos pacientes assintomáticos, e vamos fazer isso em ginásio, para evitar a alteração do tempo e podermos manter cadeiras para as pessoas permanecerem sentadas com distanciamento. Fomos também autorizados a aumentar o número de pessoas que fazem os testes nos centros de testagem que nós já temos, dos sintomáticos, daquelas pessoas que são encaminhadas pelo Alô Saúde, para não ficarem esperando também e aumentarmos a capacidade de agendamento. Fiscalizar esse isolamento, que é o segundo passo. Terceiro passo é divulgar a continuidade das medidas sintomáticas que a gente tem para a Covid, uso de máscara, higienização, evitar aglomerações. E o terceiro passo, vacinação. Continuarmos vacinando e chamando para vacinar aquela população que ainda não tomou todas as doses necessárias para a imunização. E o quarto foi aumentarmos a capacidade de atendimento. Sobre essa capacidade de atendimento, né, o secretário comentou também em entrevista ontem
ao Grupo ND com relação à UPA Sul, né? Na UPA Sul, por enquanto, ainda não vai ter muita alteração por lá, por conta da demanda. A demanda maior mesmo está no norte da ilha, que concentra o maior número de turistas, de visitantes, e está tendo aí o registro de aumento significativo nesses atendimentos. Então, a UPA de Canasvieiras, lá, o Centro de Saúde de Canasvieiras, de ingleses, deve ter alguma alteração justamente para atender essa demanda. O secretário reforçou muito a questão, viu, Márcia, da vacinação e também das medidas paliativas individuais que cada um de nós precisa ter, né? A higienização das mãos, a questão do distanciamento social. Ele falou muito do uso de máscara, que com o passar do tempo as pessoas acabaram relaxando um pouco o uso de máscara. A máscara que antes cobria a boca e o nariz passou só a cobrir o queixo e a boca, e agora está cobrindo só o queixo. As pessoas estão tirando a máscara justamente e usando de forma inadequada. Então, importante que as pessoas façam o uso da máscara, porque, de acordo com o próprio secretário, né, é uma das medidas mais eficazes. Só para a gente encerrar, Márcia, para a gente ter mais uns números aqui, é o panorama das UTIs aqui na Grande Florianópolis, que também é outra situação que preocupa muito quando a gente fala da pandemia e do atendimento hospitalar. Na Grande Florianópolis, nós estamos, nesse momento, com 252 leitos de UTI ativos. Desses 252 leitos, 192 estão ocupados e 60 estão livres. Ou seja, nós estamos com 76% de ocupação de leitos de UTI na Grande Florianópolis. É o maior percentual de todo o estado. Márcia.